Vamos falar de um assunto sério hoje? Assunto sério, a gente sempre fala aqui, pessoal. Alguns assuntos um pouco mais profundo, outros um pouco mais prático, mas é sempre muito sério o nosso conteúdo. Mas hoje ele é profundo. Vamos falar hoje sobre atletas trans no esporte. Já para começar, eu tenho um pedido muito especial para fazer para você. Não vamos tornar, aliás, eu não vou permitir tornar esse espaço aqui, tá? Um espaço cabível para pessoas preconceituosas expor as suas linhas de raciocínio. Então, com todo o respeito do mundo, a sua opinião é muito bem-vinda, mas entenda, neutralidade no processo. Eu vou moderar os comentários, tá? Porque eu acho que a partir do momento que a sua opinião ela vem para diminuir o próximo, ela é desnecessária. Então eu vou moderar. Eu não vou deixar comentários que vai apenas com a minha linha de raciocínio, tá? Mas eu vou, se eu perceber que tem algum comentário que é desnecessário, eu irei apagar, beleza? A questão é a seguinte, tá em alta, né? Tá na moda falar sobre mulheres trans. Na verdade, atletas trans no esporte. Eu ainda não toquei nesse assunto aqui, e nessa diversificação de conteúdo que a gente está planejando trazer no canal, eu achei importante a gente trazer essa discussão aqui. E nesse vídeo eu vou pontuar algumas questões como o quadro atual, vou falar um pouquinho do que a ciência nos mostra, vou passar um pouquinho do que acontece hoje nas regras de algumas modalidades e vou dar minha opinião, tá? Como atleta e também como treinadora. Eu acho muito importante a gente começar pontuando o que a ciência diz sobre as mulheres trans no esporte. Então, nesse vídeo eu vou me pegar principalmente as mulheres trans, até porque se a gente for parar para analisar, a gente não encontra homens trans no esporte. Aí traz alguns porquês, responde? Pode ser que sim. Mas eu também vou trazer alguns cálculos aqui, eu achei algumas coisas na internet que mostra que talvez não seja tudo isso que a gente pensa, né? Vamos percorrer aqui o assunto. Pessoal, é o seguinte, ó. O que a ciência, na verdade, hoje, ela não é conclusiva sobre as vantagens de uma mulher trans em cima de uma mulher cis na prática do esporte de alto rendimento. Existem alguns estudos um pouco contestados, porque eles, nesses estudos realizados, eles pegaram pessoas comuns para serem testadas, né? Eles não pegaram atletas de alto rendimento para realizar esses estudos, o que muda muito de figura, né? O que influencia muito no resultado final. Então, existe uma discussão muito grande entre ciência, entre esporte, entre a ideologia social. E quando você começa se você vai pensar pela ciência, é uma coisa. Se você pensa na disputa do esporte em cima de lealdade, é outra. Na hora que você traz para a ideologia social, muda. E fica, na verdade, como eu achei num artigo aqui, que eu achei bem cabível esse termo, é um jogo de gato e rato. Porque se você pensa nas mulheres trans, no meio social é uma coisa, no esporte é outra, a ciência fala uma outra coisa e vira uma bagunça na nossa cabeça. Fato que a gente ainda vai ter muitas e muitas coisas saindo o tempo inteiro nos próximos 20, 30 anos sobre esse assunto, porque é novo, né? A mulher trans no esporte é novo. A gente viu a primeira mulher trans competir uma Olimpíada em Tóquio, no levantamento de peso, e curiosamente ela ficou em último lugar. Então, aqui a gente também consegue ver assim, mas será que realmente existe toda essa vantagem de uma mulher trans enquadrada dentro das regras esportivas da sua federação em cima de uma mulher cis? Porque eu acabei de falar aqui, ó, é uma neozelandesa, se não me falha a memória, a primeira mulher trans a competir em uma Olimpíada
foi em Tóquio e ela ficou em último lugar no levantamento de peso. Aí já é um ponto que fala assim, será? Então, fato é, pessoal, que uma pessoa, um homem e uma mulher, o que diferencia o homem e a mulher? Testosterona e estrógeno. O homem tem uma grande quantidade de testosterona. A testosterona é o principal hormônio da força, por isso que o homem tem tanta força a mais do que a mulher. Só que não somente isso, nisto ela influencia. A testosterona, quando no desenvolvimento de um ser, níveis altos delas vai fazer com que seu coração seja maior, com que sua musculatura seja mais forte e também maior. Todo o seu sistema cardiovascular, ele tem influência no desenvolvimento e na presença de níveis mais altos de testosterona, ou seja, o homem também tem um maior aporte de oxigênio durante a prática da atividade física devido ao seu desenvolvimento na puberdade, com relação à quantidade de testosterona a mais do que ele tem com relação à mulher. Então o homem tem também essa vantagem, né? E é justamente na puberdade que algumas federações estão tomando algumas medidas. Por exemplo, a gente viu agora a Federação Internacional de Atletismo proibindo mulheres trans de competirem em provas de nível internacionais, ranking mundial de atletismo, que fizeram a sua transição após a puberdade, justamente pela influência da testosterona no desenvolvimento enquanto homem, tá? Porém, algum dos estudos que eu achei aqui traz a seguinte pauta. Eu vou ler aqui agora para você, tá? Para você entender o que esses achados nos mostram. Fala aqui, ó, 24 estudos identificados e revisados. As mulheres trans experimentaram reduções significativas em todos os parâmetros medidos com diferentes cursos de tempos observados. Após 4 meses de terapia, as mulheres trans apresentavam níveis de HGB e HCT equivalentes aos das mulheres cisgêneros, ou seja, 4 meses de tratamento, os níveis desses hormônios estavam iguais, tá? Após 12 meses de terapia hormonal, observam-se reduções significativas nas medidas de força, LBM, e área muscular nas mulheres trans. Os efeitos da terapia de duração mais longa, no caso do estudo, 36 meses, na obtenção de decréscimos adicionais nessas medidas, não são claros devido à escassez de dados. No entanto, os valores de força, massa magra e área muscular em mulheres trans permaneceram acima das mulheres cis, mesmo após 36 meses de terapia hormonal. Então, assim, aqui tá falando o quê? Que as taxas hormonais abaixaram, certo? Porém, algumas questões como, tá? Deixa eu só achar aqui novamente. Valores de força, massa muscular e área muscular permaneceram os mesmos, mesmo durante o tratamento hormonal. Vale lembrar que quando um homem faz uma transição, né, para uma mulher trans, ela faz um tratamento, ele ou ela faz um tratamento hormonal, ela, né, porque a identidade muda, né, ela faz um tratamento hormonal, né, usando hormônios femininos, e o mesmo acontece com a mulher que faz a transição para homem, faz tratamento hormonal, só que no caso com hormônios masculinos. No caso que leva-se a desenvolvimento de algumas características, seja masculina, seja feminina, né, de acordo com o objetivo de cada um. Nesses estudos, ainda voltando, né, nesses estudos que foram realizados, conclui-se o seguinte, né, no finalzinho aqui está falando: esses achados sugerem que a força pode ser bem preservada em mulheres trans durante os primeiros 3 anos de terapia hormonal. Talvez aí traga-se uma explicação referente a por que algumas federações internacionais estão tomando essa medida de banir, né, a possibilidade de competição das atletas que fizeram a transição após a sua puberdade.
justamente pelo que se chama no esporte de memória muscular, ou lastro. Aquilo ali já foi criado, já foi maturado na adolescência e talvez não seja mais capaz de se reverter por um todo. Para finalizar essa parte mais teórica e entrar na minha opinião, vejam que é muito complexo, né? A ciência fala uma coisa, a prática fala outra, a gente vê algumas coisas acontecendo, alguns resultados muito expressivos, né, de atletas trans sendo atingidos. E num contexto geral, agora eu vou entrar na parte da minha opinião pessoal. Eu vejo tudo isso como um assunto bastante delicado, mas na minha cabeça eu prefiro separar tudo. Então lembra que eu falei que é um debate científico, é um debate do esporte e é um debate ideológico? Se nós formos deixar a ideologia social tomar conta, a gente vai trabalhar com a inclusão dessas pessoas dentro do esporte. Até porque o esporte, ele tem que ser inclusivo. É um dos objetivos da prática esportiva. Só que, quando a gente fala de inclusão, se nós incluímos uma atleta trans no meio feminino em uma competição, será que nós não estaremos excluindo a mulher devido a essa diferença que existe na performance esportiva? Então, inclusão até que ponto e exclusão até que ponto? É um outro paradigma. No debate esportivo, no debate científico, não se existe nada concreto. Eu, como treinadora, eu tenho que trabalhar com o que tem de concreto, e a ciência não nos mostra ainda nada concreto. O que a gente tem de forma prática, não é nem empírica, é prática, é que a única mulher trans a competir numa Olimpíada teve um resultado inexpressivo naquele evento. Nós estamos falando do maior evento do mundo, né? Então, e no nível nacional? E no nível regional? E as mulheres que ficaram para trás, né, para aquela situação? A gente não pode fechar os olhos somente para uma atleta que chegou a uma Olimpíada. Tem uma massa atrás dela. Eu, Cris, como atleta, não gostaria de competir contra uma atleta trans. Devido a tudo que o próprio estudo nos mostra. Tratamento hormonal de 3 anos não foi suficiente para alterar níveis de força, tamanho de músculo, por aí, área muscular, e por aí se vai. Isso com certeza tem uma resposta diferente para quem pratica esporte. Isso porque eu estou falando de um esporte de endurance. Para um esporte de habilidade, por exemplo, eu joguei handebol 12 anos da minha vida. Uma mulher trans que fez a sua transição já na sua fase adulta, ela tem os seus membros muito mais desenvolvidos do que uma mulher cis. A sua mão, numa bola de handebol, ela vai abraçar muito mais a bola do que uma mulher cis. E isso tem influência direta no seu desempenho, no arremesso, por exemplo, e por aí se vai. Então, particularmente, eu não gostaria de competir contra uma mulher trans. Complexo, porque nós estaríamos excluindo essa mulher trans. Eu acho que a solução a médio prazo, não a curto, porque isso não vai acontecer a curto prazo, é as confederações adotarem categorias distintas, né? Categoria trans. Nós já vimos vários esportes que abriram categorias, não trans, mas abriram categorias para se, né, tornar uma disputa mais justa. Então, por que não abrir uma categoria trans? Eu acho que esse é o caminho que o esporte tende a tomar para médio prazo. E até para dar uma abafada nessa discussão e tornar todas as disputas mais leais. Inclusive, tomando esse caminho, eu acredito que pode aumentar até a participação, seja de mulheres, seja de homens, nos esportes de alto rendimento, né? E voltando aqui rapidinho só essa questão ideológica, né, do esporte ser um meio de inclusão e ele não pode de forma alguma ser um meio de exclusão, a gente vai ter que entrar então na discussão do esporte recreativo com o esporte competitivo. O esporte recreativo, sim, é um meio de inclusão. O esporte competitivo, ele é um meio
de inclusão também, mas automaticamente se você insere uma mulher trans, você pode, eu não estou falando que vai, tá? Você pode excluir a possibilidade da mulher cis nessa disputa. Então é um tema bastante complexo, não no sentido de preconceito. Eu acho que isso já ficou bem para trás e quem tiver a cabeça fechada a esse ponto tem que rever os seus conceitos. Mas é um assunto bastante complexo porque envolve áreas distintas, envolve seres humanos, envolve a essência do esporte, que é a parte da inclusão, e também a parte de uma disputa leal e justa, mas que tende a ficar cada vez mais frequente. Por exemplo, a gente teve em Tóquio a primeira mulher trans competindo em Tóquio. Vocês vão ver isso com cada vez mais frequência em Olimpíadas, caso as federações internacionais não criem regras específicas para banir esse crescimento no número de mulheres trans competindo. E o que eu estou dizendo aqui não quer dizer que eu ache que tem que ser banido de forma alguma. Vou repetir a minha opinião. Eu acho que tem que ser criado categorias específicas para essas mulheres. Ah, Cris, mas vai ser pouco no começo. Depois isso aí vai massificar. Pode ser que massifique. Ah, mas vai criar uma categoria na Olimpíada para mulheres trans? Não necessariamente. Nós temos centenas de esportes disputados no mundo inteiro que não está no quadro olímpico. Então, não necessariamente você criar, por exemplo, a UCI criar uma categoria para mulheres trans, vai ter que inserir ela nas Olimpíadas. Calma. Um passo de cada vez. Vamos separar o joio do trigo primeiro, depois a gente começa a colocar tempero nisso daí, porque senão também, né, a gente acaba se perdendo. Falei no começo, isso aqui é um espaço para opiniões. Eu quero ouvir, aliás, eu quero ler a sua opinião. Coloca aqui nos comentários, que será muito bem-vindo, mas por favor, repito, respeito ao próximo, respeito até para quem vai ler o seu comentário, tá? Eu acho que é um espaço para a gente agregar conhecimento e crescer junto, e não para, às vezes, vomitar quem você é. Beleza? Um beijo no coração. Fique com Deus.